Estamos no ar na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar. Hoje com Janici Barreiro Gomes, temos 3 convidadas, Janeide Peruchetti e Samara Peruchetti. Hoje vamos falar sobre o amor da nossa ancestralidade até chegar nos dias atuais, né? Porque imagina só, como é que era o amor do seu tataravô, como é que era a relação entre homem e mulher naquela época, depois do seu tataravô, depois do seu bisavô, depois dos seus avós, depois dos seus pais, até chegar nos nossos dias, nos dias atuais, né? Muitas coisas mudaram, muitas coisas estão mudando. Então vamos agora falar sobre o amor, né? Imagina só, como é que era a relação, Janici, dos teus tataravós, por exemplo. O que você acha? Como é que era a relação entre homem e mulher naquela época? Nem consigo imaginar. Para mim não passava de guerra, né? Porque quando você vê as pessoas mais antigas, a maneira como as pessoas se tratavam, era muito mais uma questão de temor, principalmente a relação entre homem e mulher, né? E você começa a conversar com as pessoas, com as experiências que ela tem com pai e mãe, e vai ver que é sempre uma situação de servidão, em que há a dominação do homem, não, mas pela ignorância, né? E a mulher se submetendo porque ela não tem recursos para poder sair fora, porque ela foi educada a ser obediente e submissa, e fica lá presa na família, de casa, para cuidar dos filhos, cuidar o marido dos proibia filhos. de trabalhar. Exatamente. Então, mas isso é cultura. Sim. Né? Isso é cultura, e se você vê hoje, de certa forma continua da mesma maneira, porque a quantidade de violência que a gente vê nos relacionamentos também é muito grande, né? Mas, por outro lado, se você fizer uma análise mais profunda das relações humanas, as pessoas não se amam. Como é que elas vão amar os outros? Não tem como você dar o que não tem, né? Não tem forma nenhuma. Porque se por um lado o homem ele tem aquele comportamento mais guerreiro, mais dominador, né, de querer dominar tudo e a todos que está à sua volta, Período, macho. exatamente. Macho alfa, tem dominante. O comportamento da mulher que é oportunista, que não é capaz de se defender, de depender, né, dela mesma, e vai querer encontrar alguém para que a mantenha. Então é o quê? O jogo do dominador com dominado é um casamento perfeito. Não é uma relação de igualdade. Porque do mesmo jeito que esse homem quer dominar, tem essa mulher que quer que alguém a sustente, que quer alguém a banque. Então vem os oportunismos, né? As oportunistas. Isso daí, se você fala numa roda diversa, né, de pessoas, vem todo mundo em cima dizendo: você não é feminista? Você é contra as mulheres? Não é, gente. É uma questão de sabedoria, de entender. E não ser extremista, né? Exatamente, porque você não pode seguir esse padrão que hoje em dia quer empurrar a goela abaixo na gente, do feminismo, se você não é uma mulher de verdade, né? O que é ser uma mulher de verdade? É a mesma coisa que ser um homem de verdade, cada um no seu ângulo, no seu grau e na sua essência. É você ser capaz de se bancar como pessoa. Você é capaz de assumir as suas responsabilidades? Você é capaz de assumir a direção da sua vida, né? Você é capaz, não basta você ter a capacidade de trabalho para você trabalhar e se manter financeiramente, não é isso. Você é capaz de sustentar as suas emoções? Você é capaz de ser responsável pelo seu querer? Pelos seus atos? Né? Pelos seus atos. Todo ato gera uma consequência, mas toda pessoa tem quereres, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, não como objetos, mas como alcance, como metas de vida. Realizações. Como realizações. Você é capaz de ir atrás das suas realizações? Você é capaz de ter uma opinião e mantê-la? Você é capaz de gostar de uma roupa e vesti-la? Independentemente do que os outros vão falar, do que os Entendeu? outros vão pensar. É isso, esse bancar.
Sim. Né? Isso é se bancar. Não é na questão de você, na questão financeira. É você ser responsável por você mesmo. É você tomar decisões e ser responsável pelas consequências dessas decisões. Então, se uma pessoa não é capaz de se amar, ela não se reconhece, ela não se reconhece plenamente, né? Não reconhece as próprias emoções, os limites dela, não resolve suas próprias carências, né? Porque o ser humano, ele é preguiçoso, ele quer sempre que alguém resolva o seu problema. Né? E quer sempre o prazer rápido. Exatamente. Né? Então, você é capaz de resolver os seus próprios problemas? As questões emocionais que você carrega na vida, você é capaz de resolvê-las? Então, você não pode, se você não tem essa capacidade, você não pode encostar em ninguém para querer que o outro seja a tua salvação. Ninguém salva ninguém. Então, os problemas de relacionamento surgem nisso, porque você se relaciona com uma pessoa e você, de repente, idealiza, porque a paixão é maravilhosa, né? Criar uma fantasia na cabeça. Até quanto tempo, né? De relacionamento? A paixão é uma coisa que vem e... A paixão, normalmente, ela tem um tempo de vida, exatamente, né? Esse tempo de vida, se você tiver sorte, vai durar 6 meses. Né? E se não tiver amor, babau. É. A construção do amor, né? Exatamente. Porque as relações são efêmeras e as pessoas, elas, como elas não se conhecem, elas fazem o quê? A paixão acabou, acho que é o amor. Mas o amor, ele não é assim. Agora é construído. Olha, é construído, obviamente, na questão de respeito. Você respeitar o outro. Né? Mas primeiro começa por si mesmo. Exatamente. Né? Se você não se respeita, você não vai respeitar o outro. Mas o amor verdadeiro é um amor que vem da alma. E você reconhece isso no olho do outro. Almar. Você almar alguém, né? Vamos fazer de trocadilho. Né? Mas você reconhece isso no olhar. No olhar, você reconhece o olhar. Né? Então, só que para que a manifestação do amor, né, ela é construída. Significa o quê? Porque cada um tem uma história, cada um tem uma personalidade. Então você ama aquela pessoa e você vai querer viver com aquela pessoa, você vai ter que reconhecer as necessidades daquela pessoa e respeitar isso. E as diversidades, né? Exato. Ser complementar. Exatamente. Então, as pessoas hoje, elas são imediatistas, elas querem resolver o que é dela e o outro, o problema do outro. Mesmo dizendo que está amando, na verdade não está amando, só está apaixonado. É só aquele desejo sexual que é confundido com amor verdadeiro. E hoje em dia as pessoas, elas abrem muito isso porque a troca de relações, a liberdade sexual, a liberdade do tempo, já não há mais tanto preconceito com relação aos relacionamentos abertos, né? Os relacionamentos fora do casamento, os relacionamentos sexuais fora do casamento. Então, você está com um hoje, com outro amanhã, com outro depois. Se não der certo, eu me separo e caso de novo, qual o problema? Né? Abre o Tinder e vou achar 300 outras ou 300 outras. Gente, como é que você vai encontrar o amor no Tinder? Rola. Acontece. Não, você vai encontrar o quê? Relações... Um prazer, né? Momentâneo, mas tem pessoas construindo uma história bonita de vida. Quantos são? Imensuravelmente, não podemos quantificar. São? Vou ligar para o Tinder. Pode fazer uma estatística. Você pode encontrar relacionamentos efêmeros. Sim. Mas e que seja eterno enquanto nos fizer bem. Por isso. Que virou exatamente isso. Por isso que era completamente diferente na época. Por isso que virou essa falta de respeito. Né? É uma falta de respeito. Porque por si mesmo o amor ou pelo outro? Começa por si. Por si. Entendeu? Porque se você entra numa relação e já diz que seja eterno enquanto dure, você já está dando um limite para essa relação. Você acha que tudo na vida não é cíclico? Sim. Tudo na vida é cíclico. Mas a falta de respeito não é. Nunca será.
Não, ou pelo menos não deveria ser. Ciclos novos, né? Porque começa a ter ascensão, maturação, estagnação e declínio. Mas nem tudo... Mas tudo você pode mudar, você pode... Se você está falando de relações entre relações humanas, relações de amor, esses ciclos aí, eu não consideraria dessa forma. Tá? Eu não veria dessa forma. Porque as pessoas, antes de se envolverem, se você fosse seguir mais algo com maturidade, com profundidade, para que a relação fosse mais profunda, se você tem o reconhecimento de si mesmo, você é uma pessoa que se ama e se respeita, e você quer outra pessoa no mesmo grau evolutivo que você, que tem amor e respeito por si mesmo, e entre ambos. Essa relação ela não é construída do dia para a noite. Ela vem devagar, né? Ela vem assim paulatinamente. Ela vem assim ocupando espaço pouco a pouco. Hoje em dia o que você vê? As pessoas mal se conhecem e já resolvem viver juntas. É fatal que isso aí vai dar errado. Porque você, como diria meu pai, você só conhece uma pessoa depois que você come uma saca de sal com ela. O que é uma saca de sal? Uma saca tem 60 quilos. Para você comer 60 quilos, quanto tempo levou? Entendeu? Com certeza. Então, para você conhecer uma pessoa, você só conhece uma pessoa depois de comer uma saca de sal com ela. É uma boa reflexão. Então, como é que você pode achar que conhecer uma pessoa há 3 meses já está morando com ela, que você conhece essa pessoa? A não ser que seja sua alma gêmea, que você teve a sorte... Assim mesmo? Eu tenho 40 anos, nem eu me conheço direito ainda. Então, as pessoas não se conhecem. Estou na busca. As pessoas não se conhecem. Elas não têm o interesse de se aprofundar, porque estão sempre na superfície da emoção, na superfície do pensamento, na superfície da vida. Tudo aquilo que for provocar um pensamento que é mais profundo de análise sobre si mesmo, de que vá levá-la a uma reflexão, a pessoa foge, porque isso dá trabalho. Porque você vai encontrar os seus demônios, né? Seus demônios mentais e espirituais. E ninguém quer dar de cara com um demônio. Então você vive na fantasia. Aí é por isso que você também vê relações de tanta violência. Porque o outro, um entra com uma ideia de querer modificar o outro. Normalmente mulher tem essa tendência, né? De achar que vai mudar o homem. E vem o homem achando, por exemplo, de que ela é minha, ela é propriedade minha. Né? E não importa aí, no caso de se são relações heterossexuais ou homossexuais. Tem sempre um que é o dominante. Entre dois seres humanos. Um que é dominante. Que ali, no caso da relação hétero, por exemplo, ocuparia o lugar. Tem mais a energia masculina e o outro tem mais energia feminina. Então, um vai ser o dominante ali. Exatamente. Mesmo sendo dos dois sexos. Né? Mas nós estamos falando aqui de relacionamento de amor, né? Então, a pessoa não tem maturidade no conhecimento de si mesmo, ela não se conhece e ela tem a pretensão de viver com outra pessoa que também não se conhece, né? Daqui a pouco você vê a violência chegando nessa relação. É a violência moral, a violência psicológica e a violência física. Porque ninguém se conhece. Então, se a pessoa ela busca uma relação madura mesmo, ela vai mais devagar. Ela vai procurar conhecer a si mesmo primeiro, reconhecer os seus medos, as suas inseguranças, os seus defeitos e os seus acertos. Suas sombras e suas luzes. Exatamente. É uma forma poética de dizer a mesma coisa, né? E depois que você tem essa maturidade, que você gosta da sua companhia, porque a maioria das pessoas se unem a outra porque não aguenta, não suporta ficar sozinho. Porque ter alguém é um status, porque ter alguém é... preencher um buraco. É como se o outro tivesse a obrigação de fazer você feliz. E ninguém faz ninguém feliz. Se você não for por conta própria, você não vai encontrar essa felicidade em lugar nenhum. Né? É do mesmo jeito, se você não amar a si mesmo, esqueça, porque você não vai encontrar ninguém que te ame. Porque se você não se respeita,
Você é o maior amor da sua vida. Isso parece uma coisa assim, quando a gente fala e escuta, como é que alguém pode ser o maior amor da sua vida? Não parece uma palavra vazia? Você ser o seu próprio amor. Não parece uma palavra vazia? Mas verdade não é vazia. Porque quando você está falando isso, a palavra parece que ela não vai para lugar nenhum. Mas medite sobre essa palavra. Aprofunde dentro dessa palavra, dentro dessa frase aí. Você deve ser o seu maior amor. Como é que eu vou manifestar isso? Me respeitando. Me conhecendo. Não permitindo que ninguém faça comigo o que eu não faria com ninguém. Perfeito. Que é a coisa inversa que a gente sempre ouve por aí, que fala assim, não faça com ninguém aquilo que você não gostaria que fizesse com você. E faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Exatamente. Então sempre colocando como se você fosse o responsável pelo outro. Mas também é isso. Se você se ama, você não permite que ninguém faça com você o que você não faria com ninguém. Porque uma pessoa que se ama, ela não vai prejudicar ninguém. Porque ela sabe que vai doer no outro. Sim. Né? E este amor que tanto se fala, ele é muito mais envolvente e produtivo, até diria, né? Do que a gente pode imaginar. Porque se você mantém com você o autorrespeito, você procura expandir a sua consciência para se conhecer, primeiramente, reconhecendo os seus defeitos, as suas dificuldades, as suas qualidades, buscando, através disso, melhorar, né? Tirar... nem sempre é possível a gente tirar todos os defeitos, porque às vezes eles são muito grandes. Mas amenizá-los, mas né? com um treinamento mental, com um treinamento de várias terapias que existem, com um treinamento de várias doutrinas e segmentos, você pode amenizar, chegar até diminuir, chegar até torná-lo inexistente. Essa é a evolução, né? É uma evolução mental, psíquica e espiritual. Você consegue isso com esses 3 campos juntos. Só um deles você não consegue chegar. Né? Fazer a autoanálise, se colocar fora das situações em que você vive e te enxergar como se fosse uma terceira pessoa. Isso é um excelente exercício, né? Para você encontrar as coisas que estão frágeis dentro de você, né? As fragilidades que você tem. E quando você se coloca fora de situações, você está lá vivendo uma determinada situação, um problema, digamos assim. E parece que aquilo não tem solução para você. A maneira de você se ver, né, e encontrar uma solução para aquilo é você sair fora. Se coloca como se fosse um terceiro naquela história. E olha como você se comporta. Né? Você vai conseguir enxergar mais claramente as coisas. Né? E isso é um auto-amor. Porque você está o quê? Se respeitando ali dentro daquela situação. Você não está se condenando e nem está passando a mão na sua cabeça. Né? Porque são 2 coisas que a mente leva a gente a fazer, né? É a se condenar e você fica se amaldiçoando, por que eu não agi dessa daquela forma, por que eu não falei isso, por que eu não pensei assim, por que eu não fiz isso. Para. Né? Você agiu de acordo com a sabedoria que você tinha no momento. Tomar consciência, não levar para frente. Quando você começa a se colocar fora das situações em que você está, você vê com uma visão mais neutra. Aí você consegue, após isso, ir melhorando esses comportamentos e evoluindo, né? Aumentando as suas qualidades, diariamente, os defeitos. Exatamente. É um processo longo, Sim. Não é um processo do dia para a noite, não é mágico, nem nada. Claro. Nisso está o quê? O auto-amor, o auto-respeito. Quando você se respeita para entender as suas dificuldades, aceitá-las que elas são humanas e, a partir daí, não se acomodar com elas e buscar progredir para evoluir.
né? Psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente. Quando você chega num estágio desse, você não aceita qualquer um, qualquer pessoa. Não é verdade. Não aceita. Porque você já tem amor demais dentro de você e não será qualquer um que irá completar, né? É um estado de completude, né? É isso mesmo, porque o outro não vai te preencher mais nada, que você já está preenchido. Não. Mas pode agregar outras Exatamente, coisas. Seria porque tem que ser um auto-preenchimento, né? E a pessoa tem que vir para ser um ser complementar, para ser um ser que vai te edificar, que vai te trazer outras possibilidades. Claro, sempre ter a mente aberta para aprender com o outro, né? Que o outro sempre tem as suas verdades, as suas coisas para ensinar. Não é só a gente que ensina, o outro ensina muito, mas a gente tem que ter sabedoria para enxergar o ensinamento do outro na nossa vida. Porque às vezes nós temos um pensamento tão massacrante e viciante que só enxerga o defeito. Porque é imposto pela sociedade. Isso já vem bastante. Não. Você acha que isso são padrões repetitivos da nossa ancestralidade? Não, isso é padrão repetitivo da pessoa mesmo, entendeu? Porque é um comportamento viciante. Ou viciado. Também. Dá no mesmo, né? Que começa pelo viciado e vira viciante, é uma coisa e outra, vira uma retórica isso, né? Eu penso que daria da mesma forma, né? Então, quando o outro chega na sua vida e você já está num estado desse, que você já tem amor dentro de você, como eu disse, você não vai aceitar qualquer pessoa. Então, essa relação, ela se torna mais madura. Porque ela não vai estar baseada numa coisa que as pessoas fazem muito, que é esperar que o outro preencha o vazio que há em você. Ninguém tem obrigação disso. Porque é uma carga muito pesada. Você não pode entrar na vida de uma pessoa esperando que ela venha resolver os seus problemas. Porque a pessoa não consegue nem resolver os dela, como é que ela vai resolver do outro? A pessoa não consegue nem se amar direito, como é que ela vai amar o outro? Né? Esse amor vai ser um amor fraco, se for assim. Porque é um tempo contado, né? Exatamente. É o tempo da paixão. Então, e é interessante que já chegaram a me falar que o relacionamento atual vai como se fosse os emoticons do Facebook. Né? A primeira vez seus olhos brilham, não sei o que, depois você dá um coraçãozinho, depois você faz uma carezinha de feliz, depois você já começa a ficar assim, depois você assim... Não é mas é isso mesmo. Então... Porque são relações movidas pela paixão. Exatamente. E a maior paixão que tem é a nossa própria vida. Né? Então, a gente aprendendo a nos amar, a gente vai poder achar um ser complementar que vai nos amar também, se ele o fizer também. Exatamente. Porque estariam todos, ambos, né, no mesmo nível. Seria uma relação mais madura, mais segura, com menos problemas traumáticos. Não é que a relação não vai ter problema. Porque cada ser humano, ele carrega... além dele, a família dele. Então você entra numa relação, você vai dar de cara com as neuroses da família do sujeito que está chegando. E o sujeito vai dar uma de cara com a neurose da família da sujeita que ele acabou de encontrar. Tem tudo isso, né? Já vem tudo no pacote, né? Quantas pessoas estarão naquela casa? Né? Sim. Não são só dois. É aquele pacote inteiro que ele está carregando. Então, se você não tiver maturidade para aguentar o pacote que o outro carrega, vai ser difícil. Com certeza. Porque o outro só é fácil. E o pacote que o outro carrega. Exatamente. Aí vem mãe, pai, cunhado e cachorro. O cara não gosta do cachorro, periquito. Então... Estamos de volta na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de se amar. Hoje estamos com 3 convidadas, Janici, Janeide e Samara. Uma bruxa, uma maga e uma fada, uma feiticeira. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Elas são demais. E a gente está falando sobre o amor da nossa ancestralidade, como é que era o relacionamento dos nossos tataravós, dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais, até chegarem nos dias de hoje, né? Então a gente estava falando sobre o relacionamento de hoje. E como é que era o relacionamento? Como é que você acreditava que era o relacionamento entre seus tataravós, por exemplo, Janeide? Pela história que eu tenho estudado sobre o amor,
Nós tivemos assim, uma evolução muito grande a partir da década de 70. Mas a gente, para fazer um apanhado assim do para trás, né? Dos tataravós, em 1800 mais ou menos, 1700, eram todos os casamentos acordados, né? Não existia, na verdade, o amor. Era tudo 1500 também, tudo no passado todo. Era o amor convencional, o amor financeiro. As famílias se juntavam, os reis também juntavam reinos, ofereciam suas filhas, e elas sempre amando pessoas que não poderiam partilhar aquela família. E a nossa evolução foi surgindo. E a mulher, ela sempre teve um padrão de vida mais assim, voltado para o celibato, porque não podia falar nada. O concílio dos padres sempre aconselhando para que ela ficasse em casa, obedecesse seu marido. Então a religião, ela cultuou muito a educação e a submissão da mulher, né? E na época se ela se portasse assim, com um querer mais quente, né? Por uma outra pessoa, sim. Ela era açoitada, ela era morta, ela tinha que continuar. Cinto de castidade. Exatamente, um cinto de castidade, como se fosse uma propriedade mesmo, né? Pro ano de, acho que 1950, por aí, a mulher já começou a ter, a própria moda já trouxe a ela mais um demonstrar assim melhor da sua sensualidade. Você pode ver, as roupas eram mais ligadas, elas tinham mais um charme mais assim, não coberto daquelas roupas de 1500, né? Que todas cobertas, não podiam ter peito, o peito era amarrado. Era aqueles maiôs fechados, né? Tudo lacradinho. Não votávamos, então, assim, não voltando para o lado da política, nós éramos praticamente um papel em branco, né? O homem em si, na própria sociedade, decretava o que ela tinha que se comportar. Mas, no fundo, se você estudar sobre nós mulheres, nós tivemos um papel importante em todas as sociedades. Por mais que ela não tinha o amor entre o casamento, entre o casal, o amor de verdade, ela tinha o compartilhamento das decisões políticas do marido, no caso, se ele fosse o político. No caso, se ele fosse uma pessoa que vai trabalhar, o dinheiro era doado ali para a família e ela que distribuía esse dinheiro para compra de qualquer coisa. A gestora. Né? Então, sempre ela teve o poder dentro dela. E com o tempo, foi evoluindo. Lá por volta de 60, a mulher já estava toda, né, sendo vista como mulher mesmo. E em 1970, quando vem como você tinha comentado, o movimento hippie, Paz e Amor, houve uma retirada, retirada dos panos, né? Porque com o surgimento da indústria a mulher teve que trabalhar, começou todo aquele movimento... A Revolução Industrial. Revolução Industrial, isso mesmo. Teve toda a postura mais diferente, que ela tinha que se pôr mesmo diante do mercado. Isso veio trazendo um crescimento interno dentro dela, que ela estava sendo, poxa vida, eu existo, né? Se financeiramente eu existo para a sociedade, eu existo como pessoa, como corpo, humano, né? Sim. Com minhas vontades, com meus quereres. Exatamente. E a revolução dos hippies veio trazer isso. Na verdade, o amor, ele surgiu aí. Foi aí quando a mulher começou a se relacionar realmente com quem ela queria. Por mais que ainda fosse castigada entre as famílias por estar seminua, estar fazendo o que quer, e não sei o que, uma perdida, todos os nomes foram criados nesse período.
E ela foi se colocando e aprendendo, né, com os erros e acertos naquela situação que a própria sociedade do movimento em si fez surgir dentro dela. Mesmo as moças que já estavam casadas, que viam aquele boom, aquela liberdade, aquela né? liberdade, aquela libertação, na verdade, né? Nossa, ficavam apavoradas, dizendo, meu Deus, eu não tive tudo isso, né? Como é que eu vou fazer agora? Uma inspiração, né? Com todo esse movimento guardado dentro de mim aqui. Em 1980, foi o maior boom de divórcio no Brasil. Uhum. Até quando a lei do divórcio surgiu, os ministros, eles achavam que as mulheres iam ficar atormentadas e iam todas descasar, né? Uhum. Não, mas não. Não aconteceu. Foi acontecer depois de 1980, quando o auge, a mulher estava plenamente dona de si. Essas que estavam lá atrás, que viu aquele movimento de 70, falou, não, eu também posso viver a vida do amor. Do amor sem imposições, sob regras, sob jurisdição do marido. Foi o descobrimento da liberdade sexual da mulher. Porque durante muitos anos, né, dos nossos antepassados, até uma mulher que se separava antes desse período era taxada como pior que uma meretriz, exatamente, não desmerecendo as meretrizes. Ela era colocada para fora de casa mesmo. Os filhos que eram fora do casamento, né, também eram esculachados, ridicularizados. Exatamente. Né? Não eram aceitos pelos avós, eram deserdados. E o aumento realmente da prostituição foi em virtude da parte, como eu falo, dos pais não aceitarem a liberdade sexual e as mulheres... Não tinham poder aquisitivo para se bancar. Não tinham dinheiro para se bancar, elas caíram na prostituição. Uhum. Então, a prostituição hoje é uma falha, na minha opinião, da sociedade familiar. Uhum. Porque ela não acolheu e não acompanhou o crescimento da evolução da mulher. Da sexualidade. Da porque sexualidade. A sexualidade reprimida, né? Tudo que é reprimido acaba uma hora explodindo. Exatamente. Né? Se você coloca uma barreira numa cachoeira, por exemplo, tem uma hora que vai, né? A não ser que seja realmente uma usina, uma coisa bem, né, construída, né? Porque vai acumulando, tem uma hora que a vazão é tão grande que leva tudo embora. E com esse crescimento da mulher em si, dela conhecer a sexualidade, surgiram os cursos de como ser melhor amar, como melhor se embelezar. Aí entra a indústria da moda, indústria do bem-estar, as terapias, cosméticos, então milhares. E o Brasil é quase em primeiro ou terceiro lugar de venda de cosméticos da beleza da mulher. Então, o amor em si, o amor dela, aí no caso veio surgir o amor físico, né? Porque a beleza dela estava escondida lá no século passado e veio para essa sociedade que permitiu ela usar um batom, usar um decote, usar uma coisa que trouxesse amor para ela. Ela se visse no espelho amada por ela. E a partir desse movimento dos hippies, ela conheceu o outro amor, conheceu o amor sexual. Ela poderia trocar de parceiros com a liberdade sem responsabilidade. Porque ela colheu mais para frente essa liberdade que não foi controlada. Porque em tudo que existe no mundo tem que ter um período de... Olha, eu estou fazendo isso, mas eu vou ter uma consequência disso que eu estou fazendo. Claro. Mas aquele movimento não teve. Ele é um movimento que foi visto assim, vamos ficar livres, e acabou. Sim. E colocar para fora, né? Toda a sua originalidade, as suas vontades, os seus quereres, né? De se vestir, de se portar, de agir,
né? Aí houve a queima dos sutiãs, houve o movimento hippie, houve uma série de movimentos pró-amor. 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 Porque a partir que as mulheres são libertas, os homens também estão se libertando. Exatamente. Porque por mais que nós impuséssemos, né, o patriarcado, não digo nós, mas existe toda a minha ancestralidade que impôs, né, o patriarcado de querer reprimir, de querer colocar as mulheres como propriedade, e muitas vezes saíam com 300 outras mulheres, e tinham filhos bastardos, e tinham uma série de outras mulheres, e as mulheres tinham que ficar quietinhas e aguentar. Exatamente, que era a época de que... Porque se a mulher fosse desquitada, ela seria pior, banida, escrachada da sociedade. Né? Concordo plenamente com o que você falou. E hoje, com esse avanço todo, eu acredito que está tendo um pouco de equilíbrio. Mesmo que a nossa companheira que falou aí sobre a liberdade sexual, né? Muitas delas ainda têm a liberdade sexual, mas têm a liberdade sabendo o que está fazendo. Então, é a liberdade responsável. Porque houve realmente, não sei se vocês acompanharam por aí, muita gente depois de 80, 90, na verdade, 92, por aí. Casamentos de 30 anos, 40 anos. Pessoas falando. Eu vivi isso lá no meu trabalho. Meus pais se separaram depois de 36 anos. Falou, não, eu quero essa vida de livre. Foi a primeira mulher, o homem falava. Foi o primeiro homem que eu tive, não sei o quê. E com isso, esses daí que vieram de um casamento forçado, combinado, sem amor, foram à busca da liberdade. Como eles já eram sêniores, né? Sim. Eles ficavam até com medo de começar um novo relacionamento. Claro. Então, hoje a sociedade, eu vejo que está, assim, mais fácil de encontrar o seu parceiro. Eu vejo essa liberdade melhor. Porque antes você tinha que fazer todo aquele padrão, sentado ali do lado do seu pai, não podia sair para viajar, não podia isso, não podia aquilo. Hoje os jovens, eles têm muita liberdade, pode sair, pode conversar, pode namorar, pode dormir junto, pode morar junto e saber experimentar se tá certo, se combina. Experienciar, né? Vivenciar. Viver se isso é bom. Para eles. Para eles. Né? Não para o que os outros querem que seja bom para eles. Porque a partir que... Antes, por exemplo, seu pai... Né? O seu pai, ele tinha uma conduta com você. Uma linha. E não era qualquer um que ia chegar na filha dele. Antes, por exemplo, meus avós namoravam de mãozinha dada no portãozinho. Pegar na mãozinha já era uma conquista. Entendeu? Você entrar na casa do sogro, por exemplo, já era... O cara tava casando já. Exatamente. Entendeu? O meu pai batia a luz. 2 piscadas era para subir o portão para fora. Exatamente, tem todas essas... Tinha uma dica, esses códigos Morse, né? Exatamente. Todo mundo era criado ali nos seus códigos de como fazer e não fazer. Como ele aprendeu lá com a turma dele, né? Para um outro futuro patriarcado, né? Exatamente. Agora, o que eu vejo para futuro, na minha opinião, é que as pessoas, elas... não estou acompanhando esse tipo de novo namoro, que estão falando tal de trisal, que namora duas pessoas, tem uma terceira, aí tem o poliamor, tem o trisal responsável, que você só pode sair entre os 3, e não sei o quê. Então, isso aí ainda está meio perturbado, porque ainda a sociedade, ela está, na minha opinião, ainda na liberdade muito livre. Tá sem prumo, sem rumo. No auge da libertinagem. Tá no auge. E a história prova que todo mundo, se você for olhar, ela começa na privacidade, não pode ir nada, depois vai subindo um pouquinho, vai soltando. Chega o pico, nós estamos no pico daquela que você pode tudo, ninguém tem nada a ver com isso. E acaba não tendo nada. Aí acaba ficando aquele vazio, aí
Aí vai preencher na droga, vai preencher no álcool, vai preencher na pornografia, vai preencher no excesso de alimentação, no excesso de exercício, que são os prazeres efêmeros que a nossa juventude hoje vive, todos os prazeres, né? Desordenadamente, desenfreadamente. E cai no vazio, né, Felipe? Completamente. Porque em busca de que, tá na moda ter 2, 3 parceiros, vamos ter também? Não. A pessoa, ela tem que saber o que é bom para ela. Uhum. É onde entra o conhecimento de si mesmo, o auto-amor. Será que eu quero tudo isso só porque tá na moda? E fora que antes, né, nossos antepassados, existia a igreja. Exatamente. Né, que era uma das maiores repressoras, que era na saúde e na doença, tinha que na morrer vida e na ali morte. e você tinha que morrer com aquele cara que você honrou e não tinha esse de desquitar. Né? Não tinha isso. E hoje em dia virou uma indústria do divórcio. A igreja, hoje, na minha opinião, ela ainda dá uma influenciada, não a católica, mas o que é o conhecimento das evangélicas, elas ainda permanecem naquelas da virgindade do casal. Uhum. Eu já acho um extremismo também, porque se você não se conhece sexualmente, você vai no escuro. Nós não estamos mais nesse tempo de ir no escuro. Se você gosta da parte... Porque também, além do amor que você tem pelo seu parceiro, por você tem que saber se combina sexualmente. E até mesmo... Porque, de repente, você casa, fica no obrigatório ali, porque não tem combina. Ligação, não tem... Aí fica vazio. Nossa, eu amo demais. Mas não tem... Não tem atração sexual. A conexão sexual. E é muito interessante você tocou nesse ponto, porque uma vez eu tava ficando com uma menina, e aí eu fiz... Ela ejaculou, né? Ela gozou, né? E ela começou a me abraçar e chorar. De chorar e me apertar. Oh, que delícia, que meu Deus. Eu falei, o que aconteceu? Eu gozei. Eu falei, mas eu nunca tinha gozado. Eu falei, mas você namorava um menino de 5 anos. Ela nunca... Mas você não se masturbava? Não. Ela era da igreja. Pô, imagina só a minha situação ali. Né? Sabe o que eu fiz? Foi difícil. Sabe o que eu fiz? Fui lá, no dia seguinte comprei um vibrador pra ela. Você fez a melhor coisa. Com certeza, é óbvio, é outro prazer, é o outro toque, é o se conhecer. E tem mulheres que nem sabem que ejaculam. Com certeza. E você sabe como é que o vibrador foi inventado? Dizem que foi pelo mago Merlin, né? Ou por algum mago, algum engenheiro da época, por causa que o rei ia sair nas cavalgadas, nas guerras, nas batalhas, e a mulher estava entrando em histeria. A rainha estava histérica, completamente. E gritava e quebrava tudo e não sei o que. O cara foi lá, pegou alguma coisa que vibrava e deu pra mulher e ela... Sossegou. Porque a mulher, ela tem muito mais instinto sexual do que o próprio homem. Quando o homem vai lá, acabou, a mulher tá começando a pegar fogo na lenha ali. Né? E se o homem não souber trabalhar... vai perder o posto. Vai perder. Entendeu? Eu não sei. Não sei se vai perder o posto. Porque é bom pra comprar o amor... um vibradorzinho é bom também. Porque pra mulher ter as horas de intimidade com ela mesma. Né? Se o marido tá cansado, se ele não tem alguma coisa... eu não sei. Isso aí eu já acho que é um acordo entre o casal. Porque você não pode fazer escondido, porque depois você é pega e vai achar que o cara não tem compreensão. Aí ele vai achar que você tá traindo por um objeto, né? A partir que você mente pra si mesmo, você vai mentir pros outros. Então você tem que ser sincera com você mesmo, não se reprimir, né? Pra que você não possa... que ninguém te reprima, né? Porque vocês são mulheres, vocês são lindas. Eu nasci de uma vagina e eu vou honrar as vaginas pro resto da minha eternidade. É verdade. Todos nós nascemos de uma mulher. Sim. Né? Independentemente de ter prazer ou não no ato sexual, nós temos que honrar as mulheres. Mulher é um objeto sagrado. E a primeira pessoa que você vê no mundo é uma mulher. Sim, é a sua mãe, na verdade. E a maioria dos homens, quando vê uma mulher e começa um relacionamento, acaba se tornando meio que um filho
Muitas. Porque eles querem cuidado, eles querem colo, eles querem zelo, eles querem... Acaba, eu falo isso por mim. Pode ser que outros casamentos, outros não, mas todos os homens sejam. têm Tem esse perfil. Né? Mas aí, se você vai numa união de homem e mulher, você tem que, como a companheira falou, a Janice... Companheira Janice. Ela falou que tem que se conhecer, certo? Que você carrega um parente, muitos parentes cada um, né? Na sua ancestralidade. E quando você está se juntando com uma outra pessoa, você está trazendo todos os padrões mentais e familiares ali para a relação. Para a relação dar certo, você tem que separar. Porque realmente, quando você está no dia a dia, você mistura. Você às vezes toma posse de como se fosse o seu pai. A relação da sua casa, você quer que seja igual que aqui nessa relação que você está fazendo agora, criando agora. São projeções, então, né? São projeções. Então, você repetição de padrões comportamentais. Você tem que estar sempre corrigindo os seus comportamentos. Porque a criação de novos padrões são fatais, assim, se você repetir na relação. E engraçado que é mental isso. Sim. Você repete sem ver que está repetindo. Nossa, eu estou gritando, eu não sou assim. Você viu alguém gritar na sua casa, seu pai gritou com a sua mãe. Padrões comportamentais, emocionais, até espirituais. Você tem que estar sempre de olho e matando. Tipo assim, né? Não é matando e matar. Sim. Mas assim, não. Curando aquilo que você aprendeu lá fora. E criando uma nova família, uma nova união. Mesmo que não tenha filhos, essa nova relação, mas existe um filho que é o filho é o amor, né? Sim. É um novo amor. Porque você vem com um representante pai e mãe dentro de você. Claro. O positivo, o negativo, o yin e yang. E daí são as polaridades, você vai as complementações, né? O que vai acontecendo na relação vai tocando em você um pouco de sua mãe e um pouco de seu pai. Com certeza. Então, a cura que você tem que ter de autoconhecimento, você não vai ver como... Se você tiver curado, você não vê você como um filho nessa mulher nova que você vai entrando. Você vai ver como um companheiro. Sim. E tudo isso é um aprendizado, né? É uma desconstrução daquilo que foi imposto para nós. Exatamente. É uma avaliação dia a dia de todos os seus paradigmas, daquilo que foi aprendido. Você vai fazer uma nova seleção. Isso é bom para minha relação com essa moça? Com certeza. É isso que eu quero? E você vai levando aprendendo. Então, para a gente continuar aprendendo e honrando todas essas mulheres que fazem parte da nossa vida, nossa ancestralidade, vamos de Pretty Woman, Walking Down the Street, Pretty Woman, na Rádio da Rua, programa Evolua, a arte de amar as mulheres. Estamos de volta na Rádio da Rua, programa Evolua. Estamos agora nesse bloco, excepcionalmente, com Samara Pieruccetti, depois de ter falado com Janice, Janeide, sobre vários assuntos muito interessantes. Vamos falar agora sobre o amor, porque a Janice e a Janeide já são de gerações anteriores à minha, que é anterior à sua, que é posterior à sua, né? Anterior, eu sou posterior à sua, né? Eu estou com 40 anos, você está com 30, né? E existem os setênios, né? De 7 em 7 anos, normalmente, né? Existe uma mudança, né? Em alguns padrões comportamentais dos seres humanos, da sociedade, das crianças, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos, né? Então, como a gente até comentou nos outros blocos, né? O amor entre os nossos tataravós, imagina como era o amor dos nossos tataravós, né? Como era dos reis, das rainhas, muitas vezes eram casamentos arranjados, né? Muitas vezes eram Exatamente. por quereres de famílias para juntar terra, para juntar poder,
E quando eram verdadeiros, às vezes eram de hierarquias diferentes Proibido. e aqueles amores eram proibidos. De Romeu e Julieta, muitas vezes, né? De famílias ou castas diferentes, ou religiões diferentes, ou quereres diferentes, né? E aí mudou para os nossos tataravós, ou depois para os nossos avós, que começou a ter um pouquinho mais de zelo, de carinho, de amor, né? Mas mesmo assim, por exemplo, meus avós, por parte de pai, eles viveram, acho que mais de 50 anos casados, né? Fez 50 anos, e era um casal feliz, um amava o outro, tinha carinho, você via que tinha um zelo. Já por parte da família da minha mãe, né, dos meus avós maternos, né, existia mais as aparências, né? E era porque a mulher não podia ser separar, aquela mulher é separada, a mulher desquitada, né? Então ficava, era como se, é pior que ser uma, né? Qualquer adjetivo aí que se use. Sim, e aí as coisas foram evoluindo, né? Eu até tenho uma situação assim que você me fez lembrar na geração dos meus pais, na anterior à minha, e a minha começou aquela parte da valorização do auto-amor. O que eu quero, o que faz bem para mim, o que o meu coração está dizendo. Então, chegou num período, quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, veio uma onda de divórcio muito grande. Eu até lembro isso na época da escola. Muitos amigos de pais de amigos meus estavam divorciando porque as pessoas começaram a se ouvir mais, se respeitar, sabe? Isso daqui tá me fazendo bem. Eu sempre comento assim, que seja eterno enquanto dure, enquanto te faz bem. Então, o amor, ele, em primeiro lugar, ele tem que estar dentro da gente. E nós somos o espelho do outro. Então, como que está dentro de mim? Eu vou atrair o que está dentro de mim. Então, se tem alguma reclamação, alguma tristeza, eu vou atrair um relacionamento que está vibrando essa energia. Então, as pessoas começaram a se ouvir, a se respeitar mais, e automaticamente a sociedade foi entendendo esse fluxo. É a roda, né? A roda tem que girar, a energia tem que vibrar positivamente, e o auto-amor, ele é super importante, e ainda bem que a gente está entendendo ainda essa fase, né? Então, o primeiro passo é você se amar. Então, o que faz bem para mim? O que eu estou sentindo nesse relacionamento? Mas, em primeiro lugar, isso daqui está me fazendo bem? Como eu estou dentro de mim? O que eu gosto, o que eu quero, o que eu permito estar ao meu redor, né? É muito, muito importante esse seu posicionamento, porque a gente está numa geração agora, né? Não agora, né? Já vem mais da geração do meu irmão, né? Meu irmão tem 44, né? E é um pouquinho até antes, assim, de, de muitas festas, de carnavais sem fim, sabe? Da banalização, entre aspas, de um relacionamento, né? Ou não só banalização, mas das diferentes formas do que é o Do auto-amor, amor. do que é o prazer, do que é o tesão, do que é a paixão, né? Do que é o carinho, do que é o zelo. Diferentemente de todas as outras gerações, né? Hoje em dia a gente tem um cardápio. A gente pega qualquer aplicativo, abre lá, Tinder, Inner, Happn, tudo, Instagram, WhatsApp, né? A gente tem muitos contatos com o mundo inteiro hoje em dia, né? O celular veio aí para
para trazer muitas facilidades, né, e futilidades também, né? Mas quando a gente começa a entrar nessa parte do auto-amor, nós começamos a não ficar mais críticos, mas sim entender aquilo que faz bem para a gente. E a gente pode ter fases, momentos também, é importante. Não precisa necessariamente ter aquela coisa de antigamente. Você conhece a pessoa, você se relaciona, a pessoa pede em namoro, depois vem noivado, depois vem casamento. Esses protocolos, eles estão sumindo, vamos dizer assim. E esse acesso faz a gente se permitir, assim, esse momento, eu tô afim do quê? Eu tô afim de me relacionar apenas no dia, na semana, ou não, eu preciso entender quais são as minhas necessidades, quais são os meus sentimentos. A internet acaba ajudando a gente a ter acesso, a conhecer pessoas, mas a gente também não pode esquecer de que o amor é importante, né? E tem suas fases. O amor da curtição, o amor de você só se amar e não ter nenhum tipo de pessoa ao seu lado, mas você pode ter aquele amigo que está sempre com você, ou uma amiga, ou ter realmente um relacionamento. São fases que é importante a gente se permitir, mas sem denegrir os nossos sentimentos. Eu acho que esse é o ponto. Não se desrespeitar. Sim. E tem até aquela música, né, do Lulu Santos. Não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir. Porque a vida é um Exatamente. sopro, e principalmente depois dessa onda, né, que estamos passando aí, todos esses problemas, né, de saúde pública, né, mundial, as pessoas começaram a olhar mais para si mesmas, a se cuidar mais, né, a meditar mais, a se alimentar melhor, a tomar suplementos alimentares que aumentam a imunidade. A gente que trabalha com mel, pólen, própolis, geleia real, né, também houve um crescimento bem significativo no consumo desses tipos de alimentos, né, que aumentam o vigor, aumentam a imunidade, né? Porque é isso, a gente não sabe. O nosso corpo é agora, a nossa casa. exatamente. E do nada, vem outra pandemia do nada. Agora tem a gripe da H3N3, sabe? Mas também vamos trazer um pouco mais da parte energética em relação a Sim, isso. sim, sim. Então, Era o isso que que eu você queria está te falar. vibrando? É isso que eu queria falar com O você. que você está vibrando? O que você vibra, você atrai. Obviamente que a gente tem que tomar os cuidados em qualquer campo da vida, né? Mas por que você atraiu esse bichinho? Qual é a frequência que você estava emanando? Porque quando a gente está dentro da frequência do amor, ele blinda as energias negativas. Entendeu? Então, por isso que esse processo de você se acolher, respeitar, entender, escutar o seu corpo, faz com que as energias negativas não entrem no seu campo. E é isso muito até para interessante isso. pessoas como situações do dia a dia, até mesmo esse período que nós estávamos vivendo. Como dizem assim, eu estou focada no trabalho, você vai atrair situações e pessoas que vão fazer você evoluir ou aprender quando você está nessa energia. Então, eu estou focada na minha saúde.
Então, as energias que você foca atraem. Quantos amigos vão passando na nossa caminhada? Por quê? Tem a frequência. Então, as egrégoras, você está emitindo aquela frequência, aquela egrégora, então as pessoas que têm a mesma frequência que você atrai. É a mesma coisa quando, assim, você tem um relacionamento e você teve um problema X e você não curou aquilo. O próximo fulaninho vai fazer a mesma situação ou uma situação parecida para você curar aquilo que não foi curado. Aí tem muita gente que fala assim, eu tenho o dedo podre, ou, ai, meu Deus, a situação fica acontecendo na minha vida toda hora. Por quê? Os repetitivos de comportamento. Exatamente. Ou não só padrões de comportamento, de pensamentos, de exposição, de lugares onde você frequência, dos alimentos que você ingere, das músicas que você escuta, né? Das pessoas com que você está próximo. Isso reverbera. Nós somos as 5 pessoas que estão ao nosso redor. Então, é a mesma coisa da teia de aranha. Tem ali o fio principal e todos os outros fios que vão formar a teia. Então, nós somos as 5 pessoas que estão próximas à nossa teia. Diga-me o que reverbera e te direis o que você reverbera. Mais ou menos assim, né? Diga-me quem andas, que te direi quem és. Né? Direi quem és, exatamente. Os nossos avós, eles têm uma certa sabedoria, a gente precisa voltar a abrir os ouvidos e entender com outros ouvidos e outros olhos, porque é super importante essa questão, né? Muito, muito. E o auto-amor é o que fez nascer a Evolua, né? Depois de muitos flagelos, de muitas situações de autodepreciação, de insegurança, de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de exposição com álcool, com drogas, com energias negativas, né? É onde eu me encontrei. É onde que realmente eu cheguei no limite da minha vida, que eu falei, cara, o que aconteceu, né? Que eu pensei até em abreviar minha vida, em me matar, e foi exatamente o contrário, porque daí eu conheci um pouco mais das medicinas da floresta, comecei a ir atrás de búzios, de tarô, de enneagrama, de cristais, de teta healing. O primeiro passo do auto-amor é acolher as nossas sombras. Sim, né? Perfeito. É acolher, aceitar e ter a centelha, a chavinha para falar assim, agora eu estou pronto. O primeiro passo é identificar os pontos que você quer corrigir, que você quer curar. Para aí sim você fazer o segundo passo, que é o passo da transformação. Então, você observa, acolhe, aceita e transforma. Transforma com amor, com carinho, com a aceitação. Os julgamentos a gente tem, mas como transformá-los? Fala assim, isso faz parte da minha vida, mas eu quero curar, eu quero transformar. O que eu tenho acesso agora para poder mudar isso? Isso em todas as situações, não só em relacionamento de casal, de amigos, isso em tudo na vida, até mesmo no trabalho, enfim. E fica essa reflexão, porque este é o último programa de 2021, olha que especial, né? E fica essa pergunta, o que você tem feito por você? Né? Exatamente. O que eu tenho feito por mim? Eu tenho feito muitas coisas, muitas coisas. Fizemos 3 festivais esse ano, a Evolua, né? Fizemos o primeiro Evolua Festival, o segundo Evolua, e semana passada, agora, a gente terminou o Flash Festival. Foi 21 palestrantes aí falando sobre diversas terapias, sobre diversas imersões, sempre
voltado para o auto-amor, para a autocura, né, para o autoconhecimento, né? E esse é o propósito da Evolua. A Samara, para quem não conhece, é a responsável por todas as artes, né, dos festivais, da Abelha Buzz, da Evolua, né? Ela também tem uma empresa maravilhosa que chama Lalouro, que ela faz doces saudáveis, né? Uma doceria saudável. Então, agora no Natal aí, muita coisa deliciosa, muitas pessoas acontecendo. acontecendo, não é isso? Sim, e essa parte da minha vida, eu tô nessa fase, assim, do auto-amor, da autotransformação. A partir, eu construí uma carreira de 15 anos e comecei a adoecer. Eu amava meu trabalho, mas eu comecei a adoecer com estresse, só pensava em trabalho, esqueci o meu corpo, eu estava em uma bomba relógio. E aí eu fui num ortomolecular e ele falou: o que você quer? Você com 28 anos, na época que eu tinha, você quer viver ou você quer trabalhar e ter um limite de tempo de vida? Isso foi um choque para mim, porque você fica naquela coisa do trabalho, do dinheiro. Eu era feliz trabalhando, mas e meu corpo? Então fica aí a reflexão da gente se ouvir mais. Até que ponto você quer e o que você quer para sua vida, né? Então é você se ouvir e eu transformei a minha vida e acabei entrando na parte da alimentação saudável, porque realmente o meu corpo já tinha falado, calma, né? Se respeitar o nosso tempo também. Também E você dar meditação, né? valor. Meditação, você medita todos os dias. Meditação diária é o silenciar para ouvir o que o corpo diz. Né? E a gente consegue muitas respostas. Às vezes as pessoas falam, eu não sei meditar. O início da meditação é a respiração. Respira, presta atenção na respiração. E assim, com o tempo, você vai ouvindo o seu corpo, vai entendendo, vai amando e aceitando ele. É exatamente isso. E eu quero fazer no próximo ano uma live completa com você, né? Que a gente meio que dividiu esse programa em 3 blocos, né? Então foi a tia, a mãe e a filha, né? Para mostrar também as diferentes gerações, né? Os diferentes pensares e agires, né? Então, eu Sim. quero agradecer demais a sua presença aqui, a presença na minha vida, na Evolua, no Abelha Buzz. Agradecer a todos os ouvintes da Rádio da Rua a oportunidade de eu exercitar esse meu poder de comunicação, de fala, né? De ter recebido tantas pessoas maravilhosas, com vários tipos de terapias que me abrem os olhos para muitas coisas, sabe? Muitas pessoas passaram budistas, Hare Krishnas, cristãos, todos os tipos de pessoas, negros, índios, brancos, tudo, pardos, né? Então, eu quero agradecer demais, mais uma vez, e dizer que somos todos um, né? Todas as minhas ações reverberam nas ações das pessoas que estão à minha volta, principalmente nas 5 pessoas, como você disse, né? Sim. E dessas 5 reverberam em 5, reverberam em 25, reverberam em... E aí vai numa dízima periódica aí que a vai... teia. A teia da vida, a teia dos relacionamentos, a teia das escolhas, das descobertas, da aceitação. Então, vamos de música! Qual música para encerrar esse ano de 2021? Vamos com Natália Docco, Respira, que Natália Docco, Respira. É o princípio de tudo. Respira. Todo mundo pergunta, qual é a chave? Começa a respirar e observar a sua respiração. Aí é o pontinho do relógio para a gente começar a girar e fluir a vida.
Então, vamos dar 3 respirações juntas agora. E que venha 2022 com muito amor, purificação e aceitação. Transformação também. Gratidão, Felipe, pelo espaço e amei demais. Amei, amém e amei. Amém, beijo, amém. beijo, beijo todos vocês. Tenham um ótimo ano novo, uma virada cheia de prosperidade, de boas intenções, de boas energias e alto amor, porque a Evolua é a arte de se amar. E se amar é um pouquinho de cada vez. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez, não adianta você colocar uma sementinha na terra e já querer colher o fruto ou colher a flor. Não. Silencie-se, respire, goze-se, ame-se, polinize-se, evolua a arte de se amar. Um beijo, obrigado, meus ouvintes, obrigado, Rádio da Rua. Ano que vem tem muito mais, se preparem. E eu mando aquele meu famoso um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.